podcast que você ouve agora é uma produção da Backroom Studios. Reach down, touch faith. Olá, queridos ouvintes. Eu sou o Beck e esse é o nosso segundo episódio do Depois Mode Hard. Aqui vai o bordão de hoje, então anota aí. A geopolítica é um prato que se come frio. Em 2026, esse prato está vindo com gelo, com ameaça tarifária e um garfo enfiado no direito internacional. Queria primeiro agradecer àqueles que efetivamente sabem quem eu sou, né? Além do Beck, essa persona que vos fala, mas quem pessoalmente me conhece e realmente gostaram muito do primeiro episódio, fizeram excelentes críticas construtivas. Também a título de organização, assim, de início, meio e fim. Não que o propósito dessas crônicas seja fazer uma dissertação do Enem, mas enfim, toda crítica construtiva é sempre bem-vinda. Isso me ajuda bastante a finalmente sair do meu armário introspectivo e realmente comentar o que eu penso, que eu entendo, que eu percebo da geopolítica global atual. Estamos nos primeiros dias de fevereiro. Hoje é um domingo, dia 8 de fevereiro, para ser mais exato. E antes de iniciar o episódio, eu vou pedir de novo, sem vergonha nenhuma, nos segue no Spotify. Me segue o The Post Mode Hard, segue o Estados Unidos do Brasil e os outros projetos da produtora Backroom Studios no Spotify ou no seu tocador de preferência de streaming, de podcast. Dá 5 estrelinhas no Spotify. Isso nos ajuda demais. Porque, né? Se até bilionário pede like em Davos para vender esperança, eu posso pedir 5 estrelinhas para vender realidade. Bem, vamos lá. Vemos que o recado do primeiro episódio foi bem aceito. Em nome de todos da produtora Backroom, eu tenho mesmo aqui a agradecer. Estamos fazendo isso desde 2021. Para quem está ouvindo o The Post Mode agora, esse projeto que está em pré-produção já tinha uma arte. Essa arte que você vê agora do The Post Mode Hard já existe há mais de um ano. E é muito bacana ver uma produtora com foco em política nacional e geopolítica global finalmente crescer, né? E projetos não é que estavam engavetados, literalmente, metaforicamente, mas é legal finalmente ver as coisas fruírem e serem bem aceitas. Porque, sejamos sinceros, né? Falar de política nacional e geopolítica global são temas nichados pra um caralho, né? E quem realmente quer ficar ouvindo ou discutindo política no início do ano, né? No Brasil, o ano só começa a partir de março. Então, quem quer ficar ouvindo política em fevereiro, em época de carnaval? Ninguém. Só que a realidade não tira férias. E os doidos também não. Mas assim como os fascistinhas da internet não tiram folga, a gente aqui, na Backroom, mesmo sendo uma produtora independente e pequena, também não tira folga. Produzimos episódios de podcast semanais, assim que dá tempo de publicar um episódio novo. E se você tem condições, além de dar um joinha, 5 estrelinhas no Spotify e nos seguir no seu tocador podcast favorito. Poxa, faz um pix aí, cara. Não pedimos muito. Pode ser um valor irrisório, mas simbólico, de apenas R$ 4,20. Entendedores entenderão. Quer criticar o episódio? A versão free 0800 de grátis. É só deixar um comentário na descrição desse episódio. Ou em qualquer episódio da produtora. Quer criticar via Pix? Também vale. Doa lá, doa 1 centavo de real. Escreve, Beck, tu falou merda. Você é um merda. Pronto. Democracia com recibo e extrato do seu banco digital de preferência. O Pix é para contato@backroom.com. Todo mundo sabe como se escreve, o .com também, mas só para ajudar todo mundo a estar na mesma página, Backroom é com Beckroom, tudo junto. Backroom, contato@backroom.com. Devo enfatizar ao final que o Deboche Mode Hard é um podcast sem roteiro. Eu só tenho os meus pontos anotados de um pedaço de papel para me organizar.
na ordem dos pensamentos, abrindo uma latinha de refrigerante aqui, mas, enfim, aqui, esse podcast, na verdade, são crônicas minhas. É a minha versão, a minha perspectiva, a minha visão analítica profissional de como eu enxergo a geopolítica global. Tudo isso com a maestria de mixagem e equalização de som do Tiago Cury, da Calamar Áudio. E já aviso, se no primeiro episódio eu disse que o direito internacional público morreu, hoje eu volto nisso aqui também. Porque em 2026, o mundo está no velório e tem gente brigando pela herança. E com isso, senhoras e senhores, vamos para a pauta do episódio de hoje. Eu posso errar, vamos falar aqui de Davos e autoridade moral, enfim, tentar ser um pouquinho didático no que eu quero dizer aqui. Eu não garanto que o que eu analiso nesse podcast seja uma certeza absoluta. Não é dogma, não é revelação divina, é a minha perspectiva analítica de ver a geopolítica global. Isso é importante dizer porque tem gente que acha que a análise política é torcida organizada. Não é. É leitura de cenário. É tentar entender para onde o trem está indo. Para onde o piloto do avião está levando a gente. Mesmo sabendo que ele pode descarrilhar no meio do caminho. Mas quem diria? Quem diria que o primeiro-ministro do Canadá fosse dizer, com outras palavras, basicamente o que eu relatei no primeiro episódio. Só que diferente de um podcast feito numa produtora independente, pequena, aqui no Brasil, o cara teve os culhões de falar isso em Davos. Sim, Davos. O Fórum Bosta. O clubezinho anual de bilionários, CEOs messiânicos e chefes de Estado fingindo que ainda mandam em alguma coisa. O Fórum Econômico Mundial é aquele lugar onde o mundo é salvo em painéis de 40 minutos, com um coffee break patrocinado. E gente que nunca pegou fila de SUS falando de resiliência. E ali é um lugar que se fala de pobreza, de desigualdade, de crise climática, oh my God, com jatinhos particulares estacionados do lado de fora. É hipocrisia? É, mas é ali que o jogo simbólico acontece. Porque Davos não resolve porra nenhuma, mas legitima discursos. E quando um chefe de Estado sobe naquele palco e fala algo fora do script, fora do combinado, é porque o script já não cola mais. Davos funciona como um termômetro moral do sistema. Quando até ali o papo muda, é porque a febre já passou do ponto. E é aqui que começa o callback do primeiro episódio. Porque no episódio passado eu falei, olhando para a câmera imaginária aqui, que o direito internacional público, como a gente estudou, aprendeu na faculdade ou numa pós-graduação, e a gente entendeu, bem, esse direito internacional público, ele morreu. Não morreu porque eu quis. Não morreu porque eu sou pessimista. Morreu porque os fatos mataram. E quando um primeiro-ministro sobe em Davos, no epicentro da fantasia liberal global, e fala que a tal ordem internacional baseada em regras era uma ficção útil, meu irmão, my brother, isso não é um podcast underground. Isso é atestado de óbito assinado em público. Mas antes de entrar de vez nesse callback, eu entendo importante dar continuidade a alguns aspectos do episódio passado, e é por lá que a gente vai começar. Porque assim, né, minha gente, 2026 chegou e finalmente as cartas foram postas em cima da mesa. Para não falar, o pau tá em cima da mesa. 2026 chegou e finalmente tá aí. Sem verniz, sem diplomacia de salão, sem aquela conversa mole e menga de cooperação internacional que só funciona em folder. Os tarifaços do Trump logo no primeiro ano de mandato, em 2025, enquanto um péssimo CEO, digo, presidente dos Estados Unidos, deixavam claro que ele não estava para brincadeira. Mas o mundo riu da cara dele, riu de cara aberta, riu como se tarifa fosse tweet, como se protecionismo fosse bravata, como se a cadeia global de produção fosse elástico infinito. Só que a tarifa não é meme. Tarifa é arma econômica. E a arma econômica não mata na hora.
Ela é veneno que mata devagar. Ela quebra mercado, ela encarece comida, ela deixa mais gente em estado de miséria. Ela derruba governo frágil e ela fortalece governos autoritários. Enquanto isso, Xi Jinping continuou fazendo o que a China sempre faz quando todo subestima, fazendo planejamento de longo prazo. Fortalecendo forças armadas, fortalecendo indústria, fortalecendo autonomia estratégica. Sem show, sem tweet, sem palanque. Também, do outro lado do tabuleiro, a Rússia, sob Putin, segue tentando conquistar boa parte da Ucrânia. E ninguém, absolutamente ninguém, nenhum país europeu quer comprar essa briga de frente. E não é porque foda-se o Zelensky. Não é isso. Porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde esse conflito vai chegar na porta deles, né? Então, ele chega via energia, chega via refugiados, chega via inflação, chega via instabilidade política regional. E quando chegar, talvez já seja tarde demais. O que Putin e Xi Jinping, né, o que Rússia e China fazem, é uma tática em geopolítica global que todo mundo aprende em ciência política, relações internacionais, ou uma especialização em direito focada em COMEX, em comércio exterior, é que você nunca fala ou faz nada enquanto o seu inimigo estiver errando. Você fica calado, você fica na sua e deixa que seu inimigo, no caso os Estados Unidos, lhe insiste em errar. Mas com isso, voltando à questão europeia, você acha que a Europa hesita por covardia? Não! Ela hesita porque sabe muito bem o preço da guerra. E porque sabe, no fim do dia, quem paga a conta raramente é quem promete ajuda. Né, Zelensky? A Europa olha para a Ucrânia e enxerga o próprio futuro possível. Um futuro caro, um futuro muito instável e politicamente explosivo. E é aí que entra o medo real. Não é o medo de perder a guerra, mas o medo de ganhar a guerra errada. E esse é o pano de fundo de 2026. Um mundo onde todo mundo vê o incêndio, mas ninguém quer ser o primeiro a pegar no balde. E aí, no dia 3 de janeiro, todo mundo viu, pleno 2026, que o jogo mudou de vez. 2026 chegou e o mundo, desde o dia 3 de janeiro, mudou de verdade. Porque foi ali que ocorreu a captura, o sequestro, chama o que você quiser, do presidente, o chefe de Estado da Venezuela. O que o Trump fez com o Maduro não é novidade histórica, tá? Trump não inovou, ele não é o primeiro, não foi o último. Na história recente do próprio Estados Unidos, o Bush pai, o George H. Bush, ele fez isso, a mesma coisa no Panamá contra o Noriega. E o mundo inteiro, inclusive a ONU, foi lá e disse basicamente grandes merdas ser americano. No melhor estilo cuckold institucional, castrado, olhando ali o voyeurismo da sua mulher com outro homem, olhando e sabendo que não pode fazer porra nenhuma além de apenas olhar. E olha só que curioso, a ONU em 1990 era isso. E a ONU em 2026 continua sendo exatamente isso. Porque, veja bem, Maduro e, diga-se de passagem, a mulher dele também foram detidos e hoje estão em Nova York para serem processados por uma corte americana. Preciso dizer o óbvio. Desde quando uma corte nacional americana tem mais poder, mais legalidade e mais voz do que a jurisdição de outro país soberano, como a Venezuela, caralho? E rasguem os tratados internacionais então, meu amigo, porque foi exatamente isso que aconteceu. O mundo inteiro ficou nessa posição cuckold, castrado pelo Trump. Não fala em quase a sua totalidade. Não faz em sua totalidade porra nenhuma. E antes que alguém diga besteira, eu não sou radical de esquerda, eu não amo Maduro, mas, meu irmão, se isso aconteceu lá, bem, o que garante que não vai ocorrer aqui, no quintal dos Estados Unidos, que é a América Latina? O que garante que o Trump não mele, né, não faça o fuzuê, seja com a NSA, a Agência Cibernética Americana, com a CIA, aqui no Brasil, durante as nossas eleições democráticas presidenciais em 2026, hein?
O que garante que esse lunático do Trump não tome a Groenlândia para valer? Até quando a política de apaziguamento, que a gente conhece muito bem lá da década de 1930, dos países europeus, como a França, a Inglaterra, fizeram com a Alemanha, sob certo líder que nem alemão era, que nasceu na Áustria. Desde quando essa política de apaziguamento deu certo? Senhoras e senhores, a história está se repetindo. Só muda o figurino, às vezes não. Basta dar um Google aí em Ice. O sobrenome que eu vou falar agora é Bovino. É engraçado, né? Mas o filho da puta não é nada engraçado. E ver a vestimenta que ele usava, que é idêntica da SS sobre o Terceiro Reich, né? Então, muda seu figurino, só muda o bigode, né? Tira o bigode de um austríaco, líder alemão ali na década de 30, e coloca uma peruca muito mal colocada num cara que é um laranjão, né? O Trump só vai parar quando o mundo começar a agir contra ele, ou pelo menos frear essa ambição patética de conquistar o mundo no pior estilo de war do laranjão. Então, é isso que está na mesa. Ou a gente vai de fapo, fuck around and find out, ou a gente vai de taco, Trump always chickens out. Ou a gente se fode enfrentando os Estados Unidos, ou a gente se vê o Trump dar aquela recuadinha clássica, como a galinha covarde que ele é, que todo bullying é no fundo. O mundo, desde o início de janeiro desse ano, mudou. O mundo, em 2026, mudou radicalmente. E mudou porque as grandes potências do planeta, Rússia sob Putin, China sob Xi Jinping e Estados Unidos sob Pato Donald, Donald Trump, estão operando dentro de um grande acordo com todos. Ou como a gente aprendeu no Brasil, um grande acordo com todo mundo, inclusive com o Supremo. A frase correta do Jucá, no vazamento famoso, era basicamente essa. E se funcionou no Brasil? Brother, imagina no plano global. Não é tratado, não é documento, não é acordo assinado em Genebra. É acordo verbal, é acordo tácito, é acordo de cavalheiros armados. É algo mais ou menos assim. Ô Putin, vou te fazer o melhor acordo possível na Ucrânia, mas vê se não se mete no que eu faço com Venezuela, Groenlândia, Colômbia e Brasil, ok? E Xi Jinping fica caladinho na dele, porque, como eu disse antes, na ciência política existe uma regra básica. Você nunca interrompe o seu inimigo enquanto ele insiste em errar. Os Estados Unidos erram alto, erram caro. Antes e até hoje, os tarifaços fragilizam a globalização dos mercados, a estabilidade dos governos democráticos. Na tentativa de se blindar, os estados criam fortalezas, soberanias fechadas, muros econômicos, feudos. Só que no longo prazo, isso gera exatamente o contrário do que eles prometem. Essas fortalezas geram fragilidades. Fragilidades nos mercados internacionais, fragilidades nos estados democráticos. Especialmente naqueles que não fazem parte dos top 3. Quem você acha que quebra primeiro? Nunca é quem escreve a regra, mas nunca é quem só obedece. Os três grandes, Rússia, China, Estados Unidos, jogam xadrez com peça sobrando. O resto do mundo joga damas enquanto eles jogam xadrez, sem nem saber se vai ter a próxima rodada. Quando as grandes potências chegam lá e decidem se entender, o direito internacional vira figurante e a soberania dos médios vira aposta. E quando até países historicamente cautelosos começam a se preparar para o pior, é porque ninguém mais acredita que o sistema vai salvar alguém. E o próximo exemplo deixa isso escancarado. Para quem ainda acha que tudo isso é exagero, teoria da conspiração ou delírio de podcast ácido, vamos a um exemplo bem concreto. A Polônia. Sim, a Polônia. Aquele país que fica ali colado na Rússia, colado na Ucrânia, colado no problema. A Polônia aumentou suas reservas reais em barras de ouro para cerca de 29%. Repito, para ninguém achar que ouviu errado. 29%. Isso não é normal. E isso não é um detalhe técnico. Isso
é sinal de pânico mais elegante. É tipo quando o sujeito diz que tá tudo sob controle, mas começa a sacar dinheiro vivo e esconder no colchão. Em 2024, antes dos tarifaços do Trump, a proporção que a Polônia tinha era bem menor. Agora, em fevereiro de 2026, a Polônia está dizendo, sem dizer, olha, se der merda, eu não confio em ninguém, em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, do Japão, em derivativos disso, daquilo. Olha, assistir o filme é a grande aposta, hein? Se der merda, foda-se, eu vou ficar com as minhas barras de ouro, porque o certo era realmente Bretton Woods, não é essa porra de acabar com o coeficiente de reserva de valor chamado ouro. E o que isso significa na prática? Significa dizer que a Polônia não confia mais no sistema internacional de órgãos multilaterais. Não confia na ONU, não confia na OMC, não confia em tribunal internacional, não confia em porra nenhuma. Porque quando o bicho pega, essas instituições fazem o quê? Nota de repúdio, reunião extraordinária no Conselho de Segurança, documento PDF. Enquanto isso, os drones, os tanques, os helicópteros das forças especiais Delta Force americanas na Venezuela já entraram, já passaram em 49 segundos, pegaram Maduro. A Polônia entendeu bem o recado. Entendeu algo que muita gente ainda finge não entender. Quando as regras deixam de proteger, você vira o seu próprio seguro. E o seguro mais antigo da história da humanidade não é tratado, não é norma, não é ordenamento jurídico. Não é o que os federalistas, ou antes deles, os escritores, como John Locke, que escreveu tratado sobre liberalismo, considerado pai do liberalismo clássico, Rousseau, escreveu escritores sobre contrato social. Não é isso que vai salvar, não vai ser Thomas Hobbes com Leviatã que vai salvar. Não é a ordem baseada em regras que vai salvar. É o ouro, pesado, físico, guardado. O ouro não precisa de consenso internacional. Não precisa de voto, não precisa de resolução. Ele só precisa estar lá quando tudo falha. Esse movimento da Polônia é simbólico, porque não é só economia, não é só a defesa, é confissão. Confissão de que a fé no sistema acabou. E palavras não conseguem mensurar mais alto, não conseguem medir a força de ações como o que a Polônia fez. Quando um país médio europeu, membro da OTAN, começa a trocar papel por metal raro, isso não é precaução, isso é diagnóstico. É o reflexo direto daquele grande acordo entre os Big Three, Rússia, China, Estados Unidos. Se os grandes combinam tudo entre si, os médios se protegem como podem. E quando o mundo começa a se preparar como se o sistema fosse não mais funcionar, é porque, meu amigo, no fundo, todo mundo já aceitou que ele não funcionava mais. Enquanto a Europa junta suas moedinhas de ouro, a China joga um jogo ainda mais silencioso. E aí que entra o próximo movimento. E aí que entra a China. Enquanto Trump grita, enquanto a Europa esperneia, enquanto a ONU solta notinha de repúdio, Xi Jinping e China ficam quietinhos. Quieto não por fraqueza, quieto por método. Em ciência política, como eu disse de novo e de novo, se aprende a regra cedo. Você nunca interrompe seu inimigo enquanto ele insiste em errar. E os Estados Unidos, sob Trump, estão errando com muita, mas muita convicção. Errando com tudo. Com as tarifas, bravatas e geopolitização de tudo. A China não precisa falar, ela só observa. Enquanto o outro se cansa de gritar, ela só conta o tempo para agir. É quase como o Xi Jinping dissesse para o Trump, sem dizer, e aí eu não vou fazer sotaque ironizado, paródia de chinês, porque uma coisa é sacanear americano, que eles merecem para um caralho, mas tudo tem limite. Então vamos lá, Xi Jinping falando com o Trump. Ô Trump, faz o que tu quiser aí, mas vamos lá, vai comprar briga com o Irã? Vai lá. Vai querer montar teu pseudo-império nas Américas? Tudo bem. Vai brincar de tarifa com o meio mundo? Até certo ponto eu aceito. Só não se mete quando for a minha vez. E quando eu digo minha vez, e aí sou eu, Beck, falando, leia-se Taiwan. Porque Taiwan não é bravata, Taiwan não é teatro,
Taiwan é objetivo estratégico e a China sabe que não precisa resolver isso hoje. Ela só precisa garantir uma coisa: que quando resolver, ninguém tenha força, coesão ou moral para impedir ela. Enquanto o mundo discute regras, a China discute tempo. E aí vem o detalhe que pouca gente gosta de falar: a NVIDIA. Fabricante de mais de 95% dos microprocessadores, transistores e placas de vídeo já avançadas que movem inteligência artificial, defesa, supercomputação, setor automotivo, setor audiovisual, setor eletrônico como TVs, videogame e guerra moderna, drones. E adivinha quem controla a cadeia crítica disso tudo? Não é o tratado, não é a ONU e também não é a OTAN. É a cadeia produtiva, é a logística, é a dependência tecnológica. Você pode ter porta-avião, mas se não tiver chip, vira museu flutuante, Trump. A China não precisa anunciar sanção, ela só precisa existir. E por isso que o silêncio do Xi não é ausência, é ameaça educada. Enquanto a China espera e a Europa se debate, tem um terceiro ator que já percebeu claramente que recebeu o sinal verde para avançar sem pedir licença. E esse ator fala russo. E aí que chegamos ao terceiro vértice desse acordo silencioso. O Putin hoje opera com algo em que diplomacia se chama, sem muito floreio, carte blanche, ou cheque em branco, digamos assim. Autorização tácita, sinal verde informal. É só entre telefonema entre Washington e o Kremlin. Vai lá, depois a gente vê. Dos Estados Unidos e da China, porque no grande jogo atual a Europa virou variável de ajuste. Não é mais protagonista, é cenário, é tablado, é palco. A Rússia vai tomar boa parte da Ucrânia. Isso já não está precificado, isso já está internalizado, isso já está aceito, isso já está assinado embaixo em contratos que ninguém vai ver, mesmo porque ninguém vai admitir isso enquanto chefe de Estado em público. E o Zelensky? Planos vazados falam em substituição, palavra bonita para coisa muito feia. Ou ele é politicamente neutralizado ou suicidado pela história. Ou entra um candidato fantoche pró-acordo com Moscou em eleições convenientemente novas. E aqui que entra a correção importante. Muita gente fala da Estônia, que ela é frágil. Sim, a gente não vê nos noticiários brasileiros, mas é algo que perpassa no noticiário, principalmente na Escandinávia, né? Na Noruega, na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca. E muito se fala sobre Estônia, porque ela é, sim, um alvo fácil. Ela é um alvo estrategicamente real. E isso é outro ponto. E outro país de elevada importância aqui é a Finlândia. A Finlândia não é simbólica, ela é estrutural. Fronteira longa com a Rússia, histórica de guerra direta, capacidade militar real e, principalmente, entrou recentemente na OTAN. Ou seja, é o teste perfeito. Não é um ataque fraco demais para passar despercebido, nem forte demais para gerar uma resposta automática de botão vermelho apertado, chaves viradas e bombas nucleares, mísseis nucleares sendo disparados. É o tipo de movimento que pergunta sem perguntar: essa OTAN existe mesmo ou é só logotipo? Se a Rússia pressiona a Finlândia e a resposta for lenta, confusa ou simbólica, acabou, meu amigo. Acabou o mito, acabou a dissuasão, acabou a conversa fiada. Os países europeus até podem declarar guerra, podem gritar, podem fazer reunião, podem soltar nota, mas e os Estados Unidos? Os Estados Unidos vão dar aquela clássica: esse filho, essa OTAN, não é bem meu não, e vão pular fora, forçando a Europa a pensar pela primeira vez em décadas em criar uma nova Eurotan, só que sem os Estados Unidos. Ou seja, uma aliança militar sem músculo, sem comando, sem porta-avião. Sei que esses países possuem, talvez encabeçada aí pela Alemanha, para ver como a história às vezes tem as suas reviravoltas. Diversos desses países têm porta-aviões, mas qual é o país do mundo que possui maior força armada aérea? Número de aeronaves funcionando, tripulação, logística, tudo. É a Força Aérea Americana. Quem está em segundo lugar no mundo? É a Marinha dos Estados Unidos. Então,
É difícil de discutir Eurotan versus OTAN com os Estados Unidos permanecendo e, sei lá, o República do Palau, desculpa aí fazer essa piada mais conveniente, assim, país sem relevância geopolítica no xadrez global, mas os Estados Unidos possuem a supremacia aérea, ponto e acabou. A OTAN continua existindo no papel, sob controle americano, como sempre foi, mas agora está vendo sem a Europa, o que já não faz o menor sentido nem com o nome Organização do Tratado do Atlântico Norte, especialmente se os próprios Estados Unidos resolverem tomar a Groenlândia. Quando alianças viram papel timbrado e garantias viram PowerPoint, não é só guerra que muda, meu amigo, são as regras do jogo inteiro. Isso nos leva direto à conclusão inevitável. Eu explico esse complô por eixos de influência entre 3 superpotências que eu acabei de descrever, para reafirmar uma coisa simples, incômoda e já impossível de negar. As regras do jogo foram resetadas. Não ajustadas, não reinterpretadas, resetadas. Aquilo que antes era exceção virou método. Aquilo que antes era escândalo virou prática. Força voltou a ser critério, capacidade de coerção voltou a ser argumento e tratado internacional virou sugestão. Sugestão educada e descartável. O mundo não está em transição. O mundo já chegou. Chegou num lugar feio. Chegou num lugar errado, mas honesto. E é aqui que eu faço callback direto com o primeiro episódio, quando eu disse que o direito internacional público morreu. Não era força de expressão, não era clickbait, não era exagero retórico, era diagnóstico. O que morreu não foi o livro, nem a disciplina e nem o professor. O que morreu foi a capacidade real do direito internacional de constranger quem manda. Direito sem sanção é filosofia moral com papel timbrado, meu amigo. Quando os grandes decidem ignorar tratados e nada acontece, quando se sequestra chefe de Estado e nada acontece, quando se redesenha fronteira na bala e nada acontece, isso não é crise de sistema, não. É o fim funcional dele. O direito internacional não foi assassinado. Ele foi deixado para morrer. Insistir no direito internacional, como a gente estudou, estuda, como a gente ensinou e ensina, como a gente fingiu e continua a fingir que funcionava, não é só erro teórico, é erro estratégico no século XXI e pode ser fatal. Fatal para países médios, fatal para democracias frágeis, fatal para quem ainda acha que as instituições vão resolver. Vão resolver como? Com qual força? Com qual sanção? Nenhuma! A diferença entre 1995 e 2026 é que agora ninguém mais finge. E quem continua fingindo vai ser atropelado pela realidade. Mas aí que entra o teatro. Porque enquanto o sistema morre na prática, ele ainda é encenado em palco luxuoso, em Davos. E o palco atende por um nome. E aí a gente chega em Davos. O lugar onde o sistema vai para fingir que ainda funciona. O Fórum Econômico Mundial. Aquele clubezinho bosta de bilionários, chefes de Estado, CEOs iluminados e gente que nunca pegou metrô dizendo como a porra do mundo deve funcionar. É tipo um velório caro, onde ninguém quer admitir que o morto esfriou. Todo mundo discursa bonito, todo mundo fala em valores. Todo mundo usa a palavra resiliência como se fosse passe mágico. Parece coach usando a palavra mindset. Mas o pano de fundo é simples. O mundo está quebrando e eles estão vendendo o curso. E foi nesse cenário que surgiram 2 discursos importantes. E o primeiro deles foi do presidente da França, Emmanuel Macron. Vamos ser justos. Eu até acho que o Macron é inteligente acima da média. Ele é articulado, é educado e creio eu que, pessoalmente, ele não me parece ser um eurocentrista xenófobo clássico, aquele arquétipo que conhecemos muito bem do sul global. O Macron, enquanto pessoa, não odeia latino. Ele gosta do Brasil,
Nós, brasileiros que não nos consideramos latinos, e nos Estados Unidos também, por algum motivo, eles não consideram brasileiros latinos, muitos deles consideram brasileiros como outra coisa, mas latino é só quem fala espanhol. No caso do Macron, ele ama o Brasil e ele ama, né, para essa galera que parte dos nossos ouvintes que não gostou do fato que eu falei que aqui nós somos latinos, porque somos latinos mesmo, mas, enfim, sul-americanos, o Macron ama o Brasil, ama de verdade. Se você duvida, pausa esse episódio e procura no Google, ou no YouTube, na verdade. Joga aí, Macron no Brasil, Macron na Bahia, Macron amado no Nordeste. O cara é impopular para um caralho na França, mas vira popstar no Pelourinho. Isso dói nele, imagina só. Porque aqui ele é amado, o pessoal persegue ele, quer autógrafo, quer tirar selfie, fazer videozinho, e ele ama isso, ele recebe todo mundo, né? No Nordeste, na Bahia, ele é tolerado. O problema é que na França não. O problema, efetivamente, não é o Macron pessoa, o problema é o Macron vestindo o figurino de presidente da França. Em Davos, 2026, Ray-Ban no rosto, foi manchete de primeira página em vários portais e jornais em todo o mundo. Pose de estadista moderninho, né? Aquele cara de 40 e poucos anos, com roupa fina e com ar meio sou diguidinho, sou foda, mas com um ar meio cosplay errado do vilão do Exterminador do Futuro 2. Desculpa aí. E aí ele solta o discurso. Não, 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 porque com o francês a gente pode sacanear. Trump, vous quit. Trump, chega. Enough is enough. Em Davos 2026, o Macron diz que a Europa prefere respeito a lidar com valentões. Essa foi a máxima do discurso dele. Respeito a lidar com valentões. Ouviu, Trump? Ele critica a tentativa dos Estados Unidos em subordinar o continente europeu. Diz que a Europa é parceira, não subordinada. A fala foi forte, bonita, aplaudida. Reverberou entre líderes, não apenas os europeus. Só que discurso em Davos, meu amigo, é igual a promessa de Réveillon, né? Em público é coragem, nos bastidores na volta a gente compra, vamos conversar. Porque logo depois, a Casa Branca divulgou mensagens do Macron propondo diálogo com Trump. Diálogos como: pô, Trump, se você quiser ajuda ali com o assunto do Irã, a gente até faz um bem bolado. Não foi exatamente isso que estava escrito, mas o Trump printou a conversa ali via WhatsApp, o aplicativo de mensagem que eles usam, e publicou nas redes sociais. Filha da putagem do Trump fazer isso. Você não faz isso nem entre seus amigos ou inimigos. Imagina se você é chefe de Estado contra chefe de Estado numa situação como 2026 nós estamos. Ou seja, Trump deu uma de taco. Trump always chickens out. Trump sempre se acovarda. E a Europa fingiu que peitou. Freou o delírio imobiliário de comprar, adquirir a Groenlândia, por enquanto. Mas discurso não sustenta o bloco econômico. E quando a economia entra em colapso silencioso, até a retórica mais elegante vira desespero. E é aí que entra a Alemanha, a chefona da União Europeia. É aí que entra em cena ela, a Ursula von der Leyen. Sim, esse é o sobrenome dela, von der Leyen. Anota aí para não errar depois. Head, chefe, CEO, President da Comissão Europeia. A pessoa que tenta dar cara de comando para um bloco que hoje funciona mais no PowerPoint do que na realidade. A Ursula aparece com um discurso firme, com apoio explícito da Alemanha, como quem diz: agora vai, agora somos adultos, agora somos soberanos. Só que a soberania, Úrsula, a soberania anunciada, geralmente vem depois do susto. E o susto europeu atende por um nome: estagnação. Vamos falar da Alemanha? Maior economia da União Europeia. O motor do bloco, o adulto da sala. Nos últimos 3 anos, como está a Alemanha? Crescimento negativo, estagnação, indústria patinando. E aí em 2025, finalmente, crescimento real de 0,2%. Isso mesmo, 0,2%. Cresceu porra nenhuma. É tipo alguém dizer que voltou a respirar depois de quase morrer afogado.
Mas esse 0,2% foi suficiente para acender um alerta nos alemães. Porque alemão pode ser tudo, menos romântico com a economia. Quando o alemão fica pragmático, é porque o medo chegou. E é por isso que a Alemanha quer, e muito, o acordo Mercosul-União Europeia. Não por amor, não por integração, não por valores compartilhados. Quer por sobrevivência, por subsistência no século XXI. Porque eles sabem muito bem que essa pode ser a última janela antes da Europa virar coadjuvante permanente no xadrez geopolítico global. Enquanto isso, os franceses seguem fazendo teatro. Fazendeiro bloqueando estradazinha, bloqueando entrada e saída de Paris. Discurso ambientalista de última hora, depois do acordo da União Europeia com o Mercosul ter sido aprovado na Comissão Europeia, para dizer que não pode agora por causa disso, daquilo, por questões ambientais, enquanto os europeus estão voltando para usinas termoelétricas, usinas nucleares, adiando o acordo para carros elétricos de 2035, agora sem data para isso acabar, por pressão do setor automotivo na Europa, né? Pegou para eles, pressionados por eles, por empresários, pelo poder econômico, capturados, políticos, filhos da puta, dá nisso, manobra jurídica para atrasar a votação. Mas a verdade é simples. Esse acordo Mercosul-União Europeia é muito mais benéfico para a Europa do que para o Mercosul. E mesmo assim levaram 26 anos, quase 27 anos, para topar a porra do acordo. Não é convicção, é FOMO, Fear of Missing Out. Medo de ficar para trás, enquanto o mundo inteiro está tentando se reorganizar sem pedir permissão. E quando até a Europa aceita negociar por medo, é porque a fantasia acabou de vez. Isso nos leva ao fechamento inevitável do episódio. E é aí que a gente chega ao discurso que, para mim, foi o mais importante de Davos 2026. O discurso de Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá. 15 minutos, sem gritaria, sem Ray-Ban, sem cosplay de estadista. Só verdade. Uma verdade dita num lugar onde quase ninguém tem coragem de dizer verdade. O Carney basicamente fez o seguinte: ele subiu naquele palco e disse com todas as letras que a chamada ordem internacional baseada em regras sempre foi parcialmente falsa. O que ele disse? Vou traduzir parte do discurso dele de 15 minutos. Quem quiser saber aonde está mais ou menos ali a partir do segundo minuto. No discurso do Carney, ipsis literis, abre aspas, vamos lá. Quando mesmo uma pessoa para de se performar, quando o vendedor verde tira seu sinal, a ilusão começa a se quebrar. Amigos, é a hora de que as empresas e os países retirarem seus sinais. Por décadas, países como o Canadá prosperaram sobre o que chamamos de ordem internacional baseada em regras. Juntamos suas instituições, aplaudimos seus princípios, beneficiamos de sua previsibilidade. E por isso, podíamos perseguir políticas de valores baseados em formas estrangeiras sob sua proteção. Sabíamos que a história da ordem internacional baseada em regras era parcialmente falsa, que os mais fortes se exigiriam quando conveniente, que as regras do comércio eram forçadas de forma assimétrica. E sabíamos que a lei internacional se aplicava com rigor variado, dependendo da identidade do acusado ou da vítima. Essa ficção foi útil e a hegemonia americana, em particular, ajudou a proporcionar produtos públicos, ruas abertas, um sistema financeiro estável, segurança coletiva e o apoio para frameworks para resolver disputas. Então colocamos o sinal na janela. Participamos dos rituais. Em grande parte, evitamos chamar a atenção entre o retórico e a realidade. Este acusativo não funciona mais. Deixe-me ser direto. Estamos no meio de uma ruptura, não de uma transição. Durante as últimas 2 décadas, uma série de crises entre finanças, saúde, energia e geopolítica deu conta dos riscos da integração global extrema. Mas, mais recentemente, grandes poderes passaram a usar a integração econômica como arma, tarifas como fornecimento, infraestrutura financeira como coerção, redes de suporte como vulnerabilidades a serem exploradas. Bem, fecha aspas. Essa é só uma pequena degustação com manobras Heimlich, de puras verdades sendo regurgitadas na tribuna que é o mundo
que ele deu lá em Davos. Quem tiver interesse, bem, o link do discurso completo está na descrição desse episódio. E agora, senhoras e senhores, nem a ficção se sustenta mais. Não foi um ataque histérico, foi um atestado de óbito. E o mais importante, ele, Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, não disse aquilo durante 15 minutos. Eu apenas traduzi 2 minutinhos da fala dele. Ele não disse aquilo num podcast independente no Brasil. Ele disse isso olhando na cara dos líderes do mundo, de cara limpa, inclusive do Trump. E sabe por que Carney tem culhão? Porque tem gente que esquece de um detalhe básico, mas muito básico. O Canadá faz fronteira com os Estados Unidos. O mesmo Estados Unidos que em 2025, e continuou insinuando em 2026, que o Canadá poderia e poderá virar mais um Estado americano, mais novo Estado americano. Imagina ouvir isso do teu vizinho que tem o maior exército, marinha, special forces, investimento bélico há décadas, orçamento do Pentágono, do planeta. E mesmo assim o Carney foi lá e botou o pau na mesa. Porque o Canadá pode não ter arma nuclear. Mas quando chega o inverno americano, boa parte da energia elétrica que alimenta Washington DC e Nova York vem diretamente do Canadá. Quer fazer ransomware? Quer fazer sequestro sem míssil? Desliga a luz. Isso não é teoria. Em fevereiro de 2025, o governador de Ontário já tinha ameaçado exatamente isso de forma pública. E sabe o que aconteceu? Trump deu uma de taco. Trump always chickens out, na prática. E é aqui que tudo se fecha. O mundo de 2026 vive entre 2 siglas, taco e fafo. Ou Trump recua, ou o mundo aprende do jeito hard, do jeito difícil. Os BRICS já provaram que os Estados Unidos não são mais a cocadinha da vez. Isso mudou tudo. Mudou o comportamento americano, mudou a postura europeia, mudou o cálculo de risco global. Agora a bola da vez é o acordo Mercosul-União Europeia, o possível acordo Índia-União Europeia. Pode sair? Pode. Vai sair por amor? Não. Vai sair por medo. E mesmo assim, eu ainda duvido muito se vai sair. Por causa da xenofobia e do eurocentrismo que não desaparecem só porque o mundo deu reset e está totalmente reconfigurado. E é por isso que eu volto ao ponto inicial, ao primeiro episódio. O direito internacional público, como a gente estudou, como a gente ensinou, como a gente fingiu que funcionava, acabou. O que vem agora não é bonito, não é justo, não é ético, não é estável, mas é real. Esse foi o Deboche Mode Hard. Aqui a gente não vende fantasia, a gente descreve o incêndio. Por hoje é só, e até a próxima, se o mundo ainda estiver de pé.